Vídeo com informações do Flamengo. É claro que continua a preparação para o grande jogo de domingo às 5 horas da tarde, horário de Brasília, contra o Bayern de Munique. Tem também Lucas Paquetá querendo voltar ao Flamengo. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações. Galera, estava lendo aqui o site da FIFA e eles divulgaram alguns dados interessantes. Eu peguei 3 aqui para trazer para vocês de maneira resumida, porque chegou ao fim a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, não sei como vocês estão superando essa sexta-feira, porque não tem jogo. Eu venho amando essa competição, era jogo a toda hora, a todo momento. Ligava a televisão, ligava YouTube, tinha jogo passando. Essa sexta é o primeiro dia, depois que iniciou a competição, que não tem nenhum jogo. Pois é, lamentável. Eu, inclusive, não consigo entender quem não tem gostado dessa competição, que eu achei maravilhosa até o momento. Mas vamos lá. A FIFA divulgou alguns dados aqui da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Primeiro dado, todas as 32 equipes pontuaram, com 72 nacionalidades representadas nas partidas da fase de grupos do torneio mundial mais inclusivo da história. Um total de 1.667.819 pessoas, com média de 34.746 a cada 90 minutos, compareceram aos jogos nas 12 cidades sede dos Estados Unidos. E o terceiro ponto aqui, clubes de 10 países e 4 confederações diferentes avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Achei maneiro dado. Tem um outro aqui, ó, a vitória do Al Ain FC por 2-1 sobre Idade AC na última partida do Grupo G significa que todos os participantes balançaram as redes na fase de grupos, com clubes de todas as 5 confederações e 15 países vencendo pelo menos uma partida. O total de 144 gols nas 48 partidas da fase de grupos disputadas em 12 estádios nos Estados Unidos se traduz em uma média de 3 gols a cada 90 minutos. Bacana esse dado aqui também. Vamos agora falar do Danilo, zagueiro do Flamengo. Ele concedeu uma entrevista coletiva há pouco, lá no CT onde o Flamengo vem se preparando para esse duelo com o Bayern de Munique. Inclusive é o mesmo CT que o Bayern de Munique também está frequentando, obviamente em horários diferentes, né, as duas equipes. E o Danilo, ele deu uma parte ali da entrevista dele, ele deu uma declaração interessante. Ele discordou do Bruno Henrique. Ele falou, Danilo falando sobre o confronto com o Bayern. Abre aspas. Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno Henrique, mas acredito que o Bayern tem alguns jogadores com pouco mais de experiência. O Chelsea é uma equipe muito muscular, muito reativa e que nos levou a estar em um nível físico muito importante durante o jogo. O Bayern tem alguns jogadores que conseguem cadenciar mais o jogo e tentam ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e também mentalidade. O que não significa que a gente vai precisar estar no nosso melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea por ser uma eliminatória. O Bayern está acostumado a jogar esse tipo de partida e acredito que eles também estão olhando com preocupação para aquilo que tem aqui no Flamengo. Quem errar menos e quem estiver concentrado por mais tempo vai ter mais chances de passar. Bom, o Danilo trouxe o ponto dele aqui, eu gostaria de saber de vocês, trazer isso aqui para o debate. Quem é muito melhor, quem é melhor ou não tem melhor? Bayern e Chelsea. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Bayern de Munique é um time muito mais difícil de enfrentar, sobretudo por conta do estilo de jogo. O Bayern de Munique, gente, para vocês terem noção, na Bundesliga tem uma média, na Bundesliga é a média do campeonato inteiro de ponto corrido. Tem uma média de posse de bola de 68%. Pode parecer pouco, mas isso é muito, é uma média, tá? Então é um estilo de jogo que retém muita bola. É o mesmo estilo de jogo do Flamengo. O Chelsea não, tem menos posse de bola, é um estilo de jogo mais reativo, como disse o Danilo ali. Então, nesse jogo do Bayern de Munique, o grande desafio do Felipe Luiz, na minha concepção, é ter a posse de bola, o controle do jogo. E como é que você tem isso? Tendo a bola. E como é que você vai ter a bola diante de um rival que também tem a bola? Será uma briga, entre aspas, intensa no meio de campo. E é por isso que eu acho que ele não começa com a Arrascaeta e não começa com Pedro. Ele vai começar, eu acho, com um meio de campo Pulgar, Gerson e Jorginho, obviamente, e a trinca ofensiva que foi
no segundo tempo contra o Chelsea que deu certo. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Confesso para vocês que na zaga eu tenho dúvida de quais zagueiros o Felipe Luiz deve colocar a campo. Eu acho que ele vai colocar o Danilo por conta da experiência, por ter vivenciado muito esse tipo de jogo, esse tipo de duelo, e aí fica a dúvida quem será o companheiro do Danilo, na minha concepção. Pode manter o Léo Pereira, como foi contra o Chelsea, ou botar o Léo Ortiz, mas nas laterais acredito que ele coloque o Wesley e Ayrton Lucas pela parte física, pela velocidade. Os atacantes do Bayern de Munique são extremamente velozes e é importante você ter laterais velozes também para poder fazer essa recomposição defensiva e conseguir atacar. E o Wesley faz isso muito bem do lado direito e o Ayrton Lucas faz isso melhor que o Alexandro, na minha concepção. Mas eu acho o Alexandro muito mais jogador. E, gente, isso é uma competição de tiro curto. O que eu estou falando aqui não quer dizer que eu quero esse time para o restante da temporada. Não, é pensando no melhor nesse momento, no duelo com o Bayern de Munique. E vocês, o que vocês acham? O Danilo, em tom de resenha, brincadeira, disse que colocaria 3 zagueiros. Eu colocaria 3 zagueiros. A tropa do Leléu e Danilo. O resto, o Felipe que se vire. Obviamente ele falou brincando aqui. Eu discordo, acho que 3 zagueiros não tem nada a ver para esse tipo de jogo. E obviamente o Danilo falou na resenha, na brincadeira também. Para finalizarmos o nosso vídeo, o assunto principal aí, matéria do jornal The Sun, lá da Inglaterra, que tem uma credibilidade absurda. Lucas Paquetá quer retornar ao Flamengo. Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, deseja retornar ao Flamengo, clube que iniciou sua carreira. O jogador de 27 anos enfrenta uma investigação por envolvimento em apostas ilegais e pode ser banido do futebol caso seja considerado culpado. Apesar de o West Ham não ter pressa para vendê-lo, o clube inglês estaria disposto a negociá-lo por cerca de 30 milhões de libras. O Flamengo demonstra interesse, embora não esteja claro se conseguirá arcar com os custos. Paquetá demonstrou publicamente seu carinho pelo clube carioca em uma postagem recente nas redes sociais. Gente, assim, lembrando que seu atual técnico, o Graham Potter, reconheceu que a investigação tem afetado Paquetá física e mentalmente. A expectativa é que o caso seja resolvido antes do início da próxima temporada. Eu vou ser bem sincero, gente. É óbvio que o Lucas Paquetá quer retornar ao futebol brasileiro e ele daria prioridade ao Flamengo. Por quê? Ele pode ser punido e deixar de jogar apenas na Premier League ou, enfim, fora do Brasil. Ele está partindo, isso segundo o The Sun, já que ele quer voltar ao Flamengo. Ele está partindo do princípio que ele poderá jogar futebol brasileiro caso ele seja punido. A gente tem que esperar. E outro, o Flamengo não tem interesse, em nenhum momento o Flamengo demonstrou, e quando eu falo Flamengo, é essa gestão, pelo contrário, foi um oferecimento de um dos empresários, do Lucas Paquetá, ao Flamengo. O Paquetá quer voltar, e aí vocês topam? O jogador foi oferecido, não foi o Flamengo que foi atrás dele. E na boa, o Flamengo não pode fazer nenhum movimento até que a investigação finalize, e se ele for culpado, aí o Flamengo, o clube que deseja contratar o Paquetá, tem que esperar qual é a punição, tem que esperar. É um caso que requer paciência e cuidado também. Tanto é que o jogador não está sendo convocado nem para a seleção brasileira, por conta disso. E o próprio treinador dele, no clube dele, reconheceu que o Paquetá está sendo afetado na parte física e mental por conta desse assunto extracampo. É esperar, gente, mas fica aí a informação do jornal The Sun, e eu ouvi o Flamengo, apurei lá no Flamengo e me falaram isso. Em nenhum momento nós fomos atrás do jogador. O jogador ele foi oferecido por um dos empresários alguns meses atrás. Então, não é nada de agora. Galera, antes de falar do goleiro Rossi, eu quero falar sobre um assunto aqui. Eu tenho acompanhado muito as redes sociais e eu confesso para vocês que aquele papo de que torcer para os brasileiros realmente parece que só eu pensei dessa maneira, porque os rivais do Flamengo estão rindo à toa com o fato do Flamengo ter pego o Bayern de Munique e também ter entrado numa chave extremamente difícil, porque se passar pelo Bayern de Munique, vai ter provavelmente o PSG, depois Manchester City, Real Madrid, ou seja, o Flamengo está disputando uma Champions League. O Flamengo entrou numa Champions League. Onde eu quero chegar e por que eu estou falando sobre isso? Pessoal, o Flamengo não tem obrigação de nada. O que acontecer diante do Bayern de Munique, ok, óbvio, a não ser que seja uma goleada, uma humilhação. O que não vai acontecer, o que eu acho que não vai acontecer, porque o Flamengo não vai deixar isso acontecer, até porque o Flamengo tem um elenco com jogadores de nível Europa, o Flamengo tem um treinador que é muito bom,
O Felipe Luiz é um baita treinador, extremamente estudioso, já mostrou isso em vários momentos, em várias outras oportunidades. Então você, torcedor do Flamengo, você pode acreditar e você deve acreditar numa vitória em cima do Bayern de Munique. Eu estou falando sobre isso para não deixar o clima da torcida rival, dos torcedores rivais, tomarem conta de vocês. Porque não tem como você não pensar que o Flamengo pode ganhar esse jogo. Por que o Flamengo entra em campo já derrotado? Não, pelo contrário. O Flamengo tem que desfrutar desse momento. O Flamengo vai ter a oportunidade de enfrentar um Bayern de Munique. E se passar pelo Bayern de Munique, vai ter a oportunidade de enfrentar provavelmente um outro gigante da Europa, que é o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões. Aí, se passa pelo PSG, tem a possibilidade provavelmente de encarar um Real Madrid, o Manchester City. É desfrutar o momento. O Bruno Henrique deu uma entrevista coletiva e eu concordo com ele. O Flamengo tem que curtir essa fase, curtir esse momento, porque os jogadores do Flamengo estão tendo uma oportunidade única. Quando que o próprio Bruno Henrique vai disputar um Bayern de Munique novamente? Nunca mais, gente. Quando que, deixa eu pensar aqui, um Luiz Araújo talvez vai enfrentar um Bayern de Munique? Talvez nunca mais. O Wallace Yan, o garoto que entra cheio de vontade, cheio de tesão, porque ele sabe que é uma oportunidade única. O Michael deveria pensar da mesma maneira, o Cebolinha, todos têm que pensar da mesma maneira. E o Felipe Luiz é um baita treinador, estratégia pura. Se tentar bater de frente no nível técnico, não vai dar certo, porque o nível técnico dos caras é muito acima. Isso não é nenhum demérito ao Flamengo, mas o Flamengo tem um treinador que vai montar uma estratégia que eu tenho certeza que pode surpreender, ou surpreender não é a palavra certa, mas que pode fazer um jogo de frente com o Bayern de Munique. É um jogo só, gente. Em um jogo muita coisa acontece, tem uma expulsão de um lado, tem uma bola que desvia, acaba atrapalhando o goleiro e entra, estufa a rede, tem um erro de árbitro. Tem muita coisa envolvida, Tem o calor que vai atrapalhar a vida do time alemão, sem sombra de dúvidas. Pega o jogo do Bayern de Munique depois, contra o Benfica, após o apito final, como os jogadores do Bayern de Munique estavam destruídos, cansados. O Thomas Müller deu uma entrevista, ele bufava, sabe, não conseguia nem falar direito, porque o calor estava intenso e vai estar intenso também no domingo. E por falar no domingo, os deuses do futebol prepararam tudo da melhor maneira possível. Vai ser um domingo, o jogo, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Gente, o Brasil vai parar. Arrisco a dizer que o mundo vai parar para assistir esse jogo. A emissora que vai transmitir, a TV Globo, anota aí, recorde de audiência sem sombra de dúvida. Tô falando isso hoje, tá? Hoje. Eu tô gravando esse vídeo quinta-noite, mas eu vou soltar o vídeo sexta-feira. Vocês podem anotar aí. Recorde de audiência, porque o mundo vai parar. Todo mundo vai querer assistir esse jogo. Os torcedores do Flamengo, a maior torcida do Brasil, vai assistir esse jogo. Um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. E os rivais também vão assistir para ficar secando, porque é isso que eles estão fazendo ultimamente. Todos estão rindo pelo fato do Flamengo ter pego o Bayern de Munique. Tinha muita gente preocupada com o Flamengo nessa competição. Caramba, será que o Flamengo vai chegar longe? Pois é, mas ainda acredito numa vitória do Flamengo e acredito sim o Flamengo desfrutando desse momento. Curta o momento, torcedor. O Flamengo está tendo a oportunidade de encarar o Bayern de Munique, que além de ser um clube enorme, é uma marca muito forte no mundo. É uma oportunidade única. Curtir o momento. E repito, o que vier é lucro. O Flamengo entra, entre aspas, como azarão, sem nenhuma obrigação. Mas eu tenho certeza que vai bater de frente com o time alemão e quem sabe conseguir essa vitória. Assim seja! Agora vamos falar da informação do Rossi, galera. O jornal AS da Espanha, que me chamou a atenção, foi um jornal da Espanha que falou isso. Valorizado, Rossi do Flamengo entra na mira de clubes do exterior. A Udinese da Itália observa o goleiro desde a época do Boca Juniors e fez contatos iniciais para tentar a contratação para a próxima temporada. 3 clubes da Premier League e times da Arábia Saudita também têm interesse no argentino, que já atuou pelo Al Nassr. O Flamengo, por sua vez, não deseja negociar Rossi, que tem contrato até o fim de 2027. A diretoria rubro-negra, inclusive, quer renovar o vínculo até o fim de 2031. Bom, gente, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes, eu já havia dito que o Flamengo estava conversando com os empresários do Rossi para renovar o contrato. Na época que ele sofreu aquela tentativa de assalto, o carro dele acabou sendo atingido, e muita gente estava achando que ele iria embora do Flamengo por conta disso. E eu noticiei na época, eu falei, gente, não. Pelo contrário, Flamengo e Rossi estão conversando
por uma renovação de contrato. Mas por que eu estou falando dessa informação do jornal AS da Espanha? Porque isso aqui vai acontecer, tá, gente? A forma como o Flamengo está se destacando na Copa do Mundo de Clubes vai fazer com que os clubes da Europa olhem mais para o elenco do Flamengo, observem mais jogadores. O Wesley provavelmente vai chamar mais a atenção de alguns times, o Alacian também, que tem uma multa rescisória baixa, o Flamengo pretende renovar para aumentar essa multa rescisória. Isso aqui é normal, gente, isso vai acontecer. Não tem jeito, não adianta falar, ai meu Deus, muitos jogadores serão procurados. Cabe ao Flamengo saber administrar essas procuras, essas sondagens e, obviamente, não deixar nenhum jogador importante sair. Eu considero o Rossi importante. E só para trazer o outro lado, eu entrei em contato com uma pessoa do Flamengo perguntando se essa informação procedia e a pessoa disse o seguinte: aqui é o único clube do mundo em que todo mundo tem interesse em nossos jogadores, mas nunca demonstram a quem de direito, que no caso é a gente da diretoria, porque até agora não chegou nada. Mas é a informação aí do jornal da Espanha, repito, eu trouxe um lado e agora estou trazendo outro aqui do Flamengo. Então, galera, vai se acostumando, porque isso vai acontecer, mais jogadores receberão sondagens. Por exemplo, no vídeo anterior a gente já havia dito do Arrascaeta, vários jogadores vão receber sondagem. Agora, o Flamengo busca a contratação e também busca reformular o elenco. Quero ver se alguém vai demonstrar interesse no Michael, que está indo muito mal, no Cebolinha, que está indo muito mal, no Juninho, que o Flamengo fez um investimento aí de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais para contratar esse jogador. Então é o momento de alguns jogadores tentarem essa valorização para quem sabe o Flamengo conseguir fazer uma boa negociação futura. Bom, pessoal, vou ser sincero, estou extremamente ansioso para domingo, tá? Muito ansioso mesmo, curioso para ver como é que vai ser esse jogo. O que já estava quente agora pegou fogo. A disputa por Gerson, o coringa rubro-negro, virou um verdadeiro leilão internacional. Se o Zenit da Rússia já tinha um acerto encaminhado com o volante, agora o Al Nassr da Arábia Saudita chega com força total para atravessar o negócio. E quem está por trás dessa ofensiva? Ninguém menos que Jorge Jesus, velho conhecido da nação, que indicou pessoalmente o camisa 8 como prioridade absoluta caso assuma o comando do time de Cristiano Ronaldo. O Flamengo, que bateu o Chelsea com autoridade e agora se prepara para enfrentar o poderoso Bayern de Munique, vê seu meio-campista cobiçado por dois gigantes do futebol mundial, e o desfecho dessa novela promete ser eletrizante. A proposta do Zenit já era considerada irrecusável para o staff de Gerson, triplo do salário atual e pagamento integral da multa de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Mas o Al Nassr foi além. Com a caneta afiada e o cofre escancarado, os árabes não só igualaram a oferta como apresentaram um contrato ainda mais vantajoso financeiramente. Tudo isso motivado por Jorge Jesus, que enxerga em Gerson uma peça-chave para repetir os sucessos do passado. A relação de confiança entre os dois, construída no inesquecível ano de 2019, pesa muito. E, nos bastidores, há quem diga que Gerson ficou balançado com a possibilidade de reencontro com o Mister. Enquanto isso, o Flamengo adota cautela e profissionalismo. A ordem interna é clara, só sai se pagarem a multa. O rubro-negro, que já fez investimentos pesados na janela com De La Cruz e mantém um elenco estrelado, entende que a venda vista por 160 milhões de reais, por um jogador de 28 anos, seria um excelente negócio. Mas também reconhece que perder Gerson agora, às vésperas de um confronto gigante contra o Bayern, seria um baque. Por isso, a diretoria rubro-negra torce para que a novela só tenha desfecho após o Mundial. Nos corredores do clube, já se comenta: deixa o homem brilhar com a gente até domingo, depois a gente fala de grana. O Zenit, por sua vez, não gostou nada da movimentação saudita. O presidente Alexander Medvedev confirmou que já havia um entendimento com Gerson e aguarda apenas a formalização com o pagamento da multa. Só que o Nassr ainda não jogou a toalha e promete não medir esforços para mudar o roteiro. Jorge Jesus, cada vez mais próximo de ser anunciado oficialmente, já deixou claro que quer Gerson como pilar da nova era do clube saudita. E o próprio jogador vê com bons olhos trabalhar novamente com o técnico que potencializou o seu futebol como ninguém. O cenário está montado para um final imprevisível, digno de um enredo europeu ou árabe. Por enquanto, Gerson segue com o grupo, concentrado nos Estados Unidos, de olho na batalha contra o Bayern. E mesmo que não entre em campo 100%, é peça fundamental para o moral do grupo. A torcida, claro, já está dividida entre o desejo de vê-lo brilhar por mais tempo com o manto sagrado e o entendimento de que o valor oferecido é difícil de recusar. O que todos sabem é que, até que o contrato seja assinado e o dinheiro pingue na conta, tudo pode mudar. O futebol é dinâmico,
E quando Jorge Jesus entra no jogo, tudo se transforma. O Flamengo, como sempre, segue no centro do mundo. E Gerson, no meio do furacão.